Cara, a depressão atualmente é um dos adoecimentos que mais repercute em suicídio. E além disso, ela tem uma alta taxa de prevalência nos homens também. Meu nome é Aline, eu sou psicóloga, eu tenho esse canal aqui no YouTube e um perfil no Instagram para ajudar os homens através da psicologia. E antes da gente entrar aqui nos detalhes desse transtorno de humor, eu quero falar aqui para você que se você estiver passando por alguma dificuldade emocional, você não tem conseguido sair dessa sozinha, se tem sido difícil para você, por exemplo, levantar de manhã cedo, se regular emocionalmente, tem sido diferente de como você fazia isso antes, não tente simplesmente se autodiagnosticar. Procure um profissional qualificado para tratar dessa questão. Seja um psiquiatra, seja um psicólogo. Eu vou te dar aqui algumas informações sobre o transtorno, mas geralmente quem faz esse diagnóstico mesmo é um profissional da saúde, tá? Dificilmente você vai conseguir fazer esse diagnóstico aí sozinho. Isso porque existem várias variáveis ali que a gente está analisando e não só alguns critérios diagnósticos, como eu vou falar aqui pra você. E entrando nesse mérito, inclusive, eu lembro quando a gente estava estudando na faculdade de psicologia, né, sobre as psicopatologias, sobre os transtornos mentais, como cada aula parecia que a gente ia desenvolver ali um transtorno novo, como a gente se identificava com muitas daquelas características. Por isso fica mais uma vez aqui a minha ressalva de você procurar de fato um especialista no assunto para realmente saber que tratamento seguir e que diagnóstico você vai receber. Tá certo? Bom, então vamos lá para os transtornos depressivos. Antes da gente falar do transtorno depressivo maior, que é o mais comum, é importante que você saiba que existem diversos tipos de transtornos depressivos diferentes. E eles podem mudar aí de acordo com a origem da doença, a duração e o momento pelo qual você está passando. Mas o que a gente vê mais comumente aparecendo aí, que é mais frequente no consultório, enfim, nas pessoas, é o transtorno depressivo maior. Aquilo que a gente chama de depressão mesmo. E quando a gente pensa na depressão, geralmente a gente pensa numa tristeza, no esvaziamento, né? Num sentimento de vazio, numa falta de vontade de fazer as coisas. Realmente são características que podem estar presentes aí nesse diagnóstico. Além delas, a irritação também pode ser algo frequente, tá? E o que a gente percebe é que todas essas características do humor estão acompanhadas aí de umas alterações bem importantes, tanto fisiologicamente no nosso corpo, quanto cognitivamente ali na nossa mente também. E é claro que tem períodos do mês, da semana ali, né, do ano, que a gente pode estar mais triste, tá mais pra baixo. Mas o que vai diferenciar você tá triste, você tá passando por um momento só difícil, de você tá com um transtorno depressivo, é a intensidade de sofrimento que isso tá te gerando. Geralmente, quando a gente só tá triste, o prejuízo acontece ali, a gente tem algumas áreas da vida prejudicadas, mas não é numa intensidade tão forte quanto um transtorno pode gerar. Na depressão, como a gente chama, o sintoma mais comum é o humor deprimido ou perda de interesse e prazer. Ou seja, o que a gente mais vê numa pessoa deprimida é quando ela simplesmente perde a capacidade de sentir prazer nas coisas. Aquilo que antes era prazeroso, que ela gostava de fazer, que ela se sentia interessada em fazer, deixa de ser. Assim como as coisas que também eram desinteressantes, que ela não sentia prazer, enfim, aquilo se mantém. Mas é muito ruim, né, gente? É um sofrimento realmente muito grande você deixar de fazer as coisas que você gostava, você deixar de ver graça naquilo que antes era interessante pra você também. Claro que isso não é uma constante, não é 24 horas do dia, todos os dias da semana. Você pode ter oscilações ali, momentos de alegria, momentos de felicidade, mas o que predomina realmente é essa perda de interesse e de prazer nas coisas. Tem outros sintomas também. Você pode, por exemplo, ter uma variação aí no teu peso. Você ganhar ou perder peso sem estar fazendo um esforço para isso, né? Uma dieta, uma alimentação mais equilibrada. Você pode também ter alterações no teu sono, ou seja, dormir demais ou dormir de menos. Pode ser sintomas aí dentro de um quadro depressivo também. Então, a insônia ou a hipersonia, né? Como a gente falaria aqui nos termos mais técnicos. Sentimento de inutilidade, o sentimento de culpa. Você tem uma agitação assim no corpo muito grande. Ou uma fadiga, tá sempre fadigado ali, tá sempre cansado. Você vê que é sempre uma ponta ou outra, né? A gente tá falando aqui de extremo, de situações que realmente estão desequilibradas do nosso humor e da forma como a gente tá se comportando. Uma dificuldade de se concentrar ou até mesmo pensamentos de morte. Pensamentos, tentativas, como eu falei pra vocês, né? A depressão é um dos transtornos que mais levam ali ao suicídio. Por isso que a gente tem que estar, inclusive, super atento a esses sintomas, a esses sinais que podem aparecer aí na tua vida. Falei aqui de várias características do transtorno, mas se a gente fosse colocar assim, resumidamente, em linhas gerais, eu diria que a depressão é o transtorno que leva a gente a deixar de sentir prazer nas coisas. Como se a vida que antes ela era colorida, tinha diferentes temperaturas, a gente
se afetava de diversas maneiras diferentes, como se isso se esvaísse, como se ficasse tudo em preto e branco, um clima ali meio frio, mas não tão frio assim, e as coisas ficassem nessa mesmice. Isso leva a um incômodo muito grande, né, gente? Essa mesmice, essa falta de oscilação e essa falta de prazer, de fato, na vida. Se você tem se sentindo assim por um longo período de tempo, se você tem tentado aí de diversas formas fazer algo pra melhorar isso, algo que antes faria sentido pra você conseguiria melhorar, mas isso não tem surtido os efeitos que você gostaria, talvez esteja na hora de você procurar uma ajuda profissional. Não necessariamente você vai receber aí um diagnóstico de depressão, talvez você receba um outro diagnóstico, ou uma outra forma de interpretar o problema pelo qual você está passando, mas um acompanhamento pode te ajudar a sair dessa melhor e mais rápido. Atualmente, o melhor tratamento que a gente tem, psicoterapêutico, né? Tem um tratamento medicamentoso também, é o proposto pela terapia cognitiva e comportamental. Sempre quando a gente vai olhar para os transtornos mentais, de uma maneira geral, o melhor tratamento vai ser o combinado, medicação com psicoterapia, principalmente ali para os transtornos de humor, tá? Enfim, isso vai variar, mas geralmente o que a gente vê é que o tratamento combinado aumenta demais a eficácia e encurta o tempo do tratamento. Mas sou psicóloga, não sou médica, e vou falar aqui para vocês sobre o tratamento da TCC. Perceba que é terapia cognitivo e comportamental. Então, no caso da depressão, a gente vai atuar nessas duas frentes ali, tanto cognitivamente quanto comportamentalmente, justamente porque são áreas aí, inclusive, bem afetadas e prejudicadas pela depressão. A gente passa a interpretar as coisas, ou seja, ter crenças ali, cognições que estão um pouco distorcidas da realidade. A gente perde o prazer, né, nas situações, como eu falei, mas às vezes a gente começa a se sentir inferior, sem valor, não digno do amor de outras pessoas, desamparado. Isso são crenças que são comuns da gente ver, né, nos transtornos depressivos. E além disso, a gente pode ficar numa estagnação muito grande. Então, a gente pode perder a vontade de tomar banho, por exemplo, pode perder a vontade de comer, pode perder a vontade de se levantar da cama. Tudo isso são efeitos comportamentais que a depressão pode te gerar. Por isso que a gente precisa atuar nessas duas frentes. E claro, cada caso é um caso, né? O tratamento, ele tem que ser desenhado para cada pessoa específica, mas estou falando aqui de uma maneira geral os pontos que a gente precisa abordar. E a gente vai aprendendo, ou melhor, reaprendendo ali durante o processo de terapia para depressão, como a gente consegue fazer algumas coisas, mesmo sem estar tão interessado em fazer aquilo. Mesmo sem ver prazer, sem ver o brilho de fazer, a gente reaprende a nos colocarmos em ação. E por que a gente precisa estimular isso? Para que a gente consiga manter ali algumas funções importantes da nossa vida ativas, né? Como, por exemplo, tomar banho, escovar o dente, que em algumas situações isso pode acontecer, da gente deixar de fazer isso, mas também para que a gente vá se modificando emocionalmente falando. Às vezes, a gente se comportar de determinada maneira afeta a forma como a gente vem se sentindo. Essa pode ser uma das formas aí da gente começar o tratamento, mas também a gente pode começar olhando para a forma como a gente tem interpretado, como a gente tem lidado com os nossos pensamentos, ver se eles estão ajudando a gente, se tem alguma outra forma da gente pensar que possa ser mais favorável para esse momento. E dessa maneira a gente vai criando ali ferramentas, tendo munição para lidar com os episódios depressivos que possam vir a aparecer no futuro e lidar com os que estão acontecendo agora. É provável, pode ser que mesmo depois de você terminar o tratamento do transtorno para depressão, você tenha alguns episódios aí, isso volte a acontecer. E não há problema se você conseguir introjetar aquelas ferramentas bem ali direitinho, você utilizá-las e sair dos episódios, ou de repente você voltar ao tratamento ali, fazer uma prevenção de recaída mais robusta, mais forte, para que isso não volte a te abalar tão intensamente, tá? E queria até dividir isso aqui com vocês. Eu já falei bem mais no Instagram lá sobre isso. Mas eu já tive depressão. Eu tive depressão na adolescência. E o tratamento demorou, acho que cerca de 5 anos. Não, um pouco menos do que isso. Acho que foram 3 a 4 anos, por aí. O tratamento medicamentoso e de psicoterapia, né? E eu sinto que foi, assim, realmente um sucesso, porque eu consegui sair do episódio depressivo que eu tava, desmamar do remédio bem também. E até em outros momentos que eu senti que teria episódios depressivos, que eles estavam aparecendo ali, eu consegui sair sozinha, com as ferramentas que eu já tinha em mãos ali. Não precisei retomar isso no processo de terapia, tava lidando ali com outras questões. Então tô dividindo esse relato aqui com vocês, né? Pra mostrar pra vocês que sim, gente, tem tratamento e tem cura.
Você consegue aprender ali a lidar com aquela situação, sair e de repente não precisar voltar mais para aquele estado que você tá. Sei que pode ser muito desesperançoso, muito desesperador em alguns momentos, mas a gente tá amparado ali do melhor tratamento pro problema que a gente tá passando. É sempre a melhor solução pra gente lidar com aquilo que tá na nossa frente. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum vídeo que sai semanalmente por aqui. E eu vou te ver agora na próxima quarta-feira com mais um vídeo por aqui. Um abraço e até lá!